Ainda na ferramenta texto, vamos ver alguns princípios utilizando essa ferramenta, a conhecer mais alguns botões dos painéis parágrafo, painel caractere e no menu tipo, né? Que ele vai ser importante para a gente trabalhar e conseguir configurar o texto da forma correta. O painel caractere e o painel parágrafo vão ser grandes aliados para a gente ter total manipulação e controle do texto que estamos digitando. Bom, então eu vou desenhar aqui uma caixa de texto. Quando eu quero um texto linguiça, um texto qualquer aqui só para preencher um espaço, nós trabalhamos com design e costumamos utilizar alguns sites geradores de texto chamados Lorem Ipsum. Para isso você acessa lá o site Lorem Ipsum, algumas brincadeiras que existem, como Bacon Ipsum, Joel Ipsum, mas o próprio Photoshop, nessa versão, tem uma forma de colar Lorem Ipsum automaticamente para a gente poder fazer esse teste de formatação. Então, quando o cliente ainda não te mandou o texto definitivo para ter no teu trabalho, você não sabe que texto colocar ali ainda, até você ter o texto definitivo, você pode jogar esse Lorem Ipsum, que é um texto qualquer. Então, para isso, eu desenhei a caixa de texto e venho aqui no menu tipo, colar Lorem Ipsum. Então, tá aí o texto. Bom, vamos formatá-lo lá. Eu vou pegar a Move Tool e voltar aqui para a ferramenta texto. Para abrir o painel caractere e o painel parágrafo, a gente viu que tem um atalho, que é esse botãozinho aqui na última aula, mas eu também posso vir aqui no menu janela, e a gente tem aqui caractere, ou janela também, parágrafo. Bom, vou começar pelo painel caractere. Aqui nós temos novamente como alterar o tipo da letra, a variação do tipo da letra. Aqui a gente consegue mudar o tamanho e aqui o espaçamento entre linhas. Perceba que não está muito bom, né? O espaçamento entre linhas, as letras estão um pouco encavaladas aqui sobre as outras. Então, vou clicar aqui e escolher alto, por exemplo. Olha lá, esse é o espaçamento automático. Se ficou demais, eu posso vir configurando aqui para ficar de um tamanho da forma que eu desejar. Bom, aqui a gente tem o kerning e o tracking. Essas configurações, elas ajustam um pouquinho melhor como que um caractere se adapta ao caractere adjacente, né? Algumas letras, alguns caracteres, eles conseguem fluir melhor com relação ao caractere do lado, como ele mostra até aqui no próprio exemplo, a letra V e a letra A. Então, quando a fonte oferece o suporte para isso, aí você consegue alterar os valores aqui, ele vai encaixando e fluindo melhor o texto, tá? Aqui a gente vai ter esse valor que vai funcionar como um espaçamento entre caracteres, como você pode observar. Já aqui embaixo, se eu alterar esse valor, fica um pouquinho feio, ele parece que está esticando o texto verticalmente e aqui esticando o texto horizontalmente, olha lá. Tá? Aqui é o deslocamento com relação à linha de base. A linha de base a gente acaba usando mais quando trabalha com colunas, texto em colunas. Então, você vai perceber que, na verdade, ele só vai movimentar de lugar aqui com relação à caixa de texto, olha lá. Tá? Que é a linha de base aqui de orientação desse texto. Bom, vou voltar aqui o valor para 0. Depois a gente tem aqui também a cor da letra. E aqui embaixo, ó, negrito, itálico, todas em maiúscula, ou versalete, que é as letras que são maiúsculas mesmo ficam um pouco maiores, e as minúsculas continuam em caixa alta, mas em um tamanho um pouco menor. Sobrescrito, que a gente usa em casos como 2 elevado a x, por exemplo. Esse x eu quero mais em cima, então eu posso pegar só o caractere e dar um sobrescrito. Ou no caso da língua inglesa, que a gente tem quem chegou em primeiro lugar, ele é o first, que a gente escreve assim, 1ST. Só que esse ST é um pouquinho em cima, então, sobrescrito. Tá? Eu vou desligar aqui. E o subscrito, como no caso do famoso H2O. Aí eu pego apenas o 2 e dou um subescrito. Ele fica embaixo do escrito. Tá? Então, para fazer esse tipo de efeito, está aí. E ainda, claro, o sublinhado e o taxado, bastante usado para mostrar o valor antigo em uma arte, algo assim. Depois embaixo a gente tem alguns botões que eles só vão ficar ativos se a fonte oferecer suporte para isso, tá? Então algumas fontes oferecem suporte para essas ligaduras entre caracteres ou para uma outra variação
para o caractere de forma corrida ou o caractere de uma forma mais estilosa assim, tá? Então, depende da fonte e do autor da fonte oferecer o suporte para esses tipos de variações de caractere. Aí os botões vão ativar e você pode habilitar ou não o botão. Depois aqui embaixo a gente tem o idioma e novamente aquela suavização do serrilhado do cantinho da fonte. Então aqui a gente consegue fazer todas essas configurações e manipulações do texto.